Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Cristiane Venturotti. Eu estou aqui para mais uma live Mulheres Posicionadas. Que maravilha, que alegria estar aqui nessa noite. E já convida aí as pessoas, né? Vou também estar convidando aqui as mulheres para fazerem parte dessa live tão incrível. Hoje eu vou estar com uma convidada especial, a missionária Doriane Reis, da Bahia. Ela é lá da Bahia. E ela vai estar trazendo um pouco da experiência dela aqui, dos testemunhos, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Estou aqui compartilhando com as pessoas, façam o mesmo aí, porque quanto mais gente, né, assistindo e ouvindo aquilo que o Senhor tem para nossa vida, melhor, para a gente poder dividir, né, tantas coisas que o Senhor tem transbordado na nossa vida, para que a gente possa trocar experiências também. É muito legal quando vocês participam, falando daquilo que vocês têm vivido também, e a gente tem a oportunidade de estar trocando uma ideia aqui, né? Falando sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E enquanto as pessoas estão entrando aí, eu já quero dizer para você que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel. Ele é incrível, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele nos direciona, Ele está sempre cortando todo o laço daquilo que é preparado de ruim para as nossas vidas. Às vezes nós estamos no meio de um vendaval, no meio de um furacão, no meio de um problema incrível, grande, né? E grande demais para nós. Mas quando a gente clama a Ele, quando a gente pede socorro dEle, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Quando a gente se posiciona em oração, em buscar a face de Deus, Ele está sempre disposto a falar conosco, a cuidar de nós, a nos dar livramentos, a nos dar uma direção, a abrir um leque de possibilidades para a nossa vida. E isso é muito bom. Amém, gente? Vai chamando aí as mulheres para participarem. Homens também são bem-vindos, né? Sempre bem-vindos. A gente fala mulheres porque a gente trata mulheres posicionadas, mas nós falamos também sobre posicionamento do homem em geral. Na verdade, como a gente sempre diz, né? O posicionamento tem que ser do ser humano. Nós precisamos nos posicionar em fé, em confiança naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos estar sempre disponíveis, estar sempre atentos para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, vamos lá, convidando as pessoas aqui. Eu já vou chamar aqui. Hoje eu tenho a missionária Doriane, ela já tá aqui. Já vou convidar ela aqui para entrar. Tenho certeza que ela tem algo incrível de Deus para trazer para nós. Deixa eu chamar ela aqui. Doriane. Pronto. Aceitar. E a gente vai estar aqui falando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. Ah, é maravilhosa. Chegou. A paz do Senhor. Ô, pastora, paz do Senhor, gente, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para vocês. É um prazer estar aqui novamente, né? Trazendo, compartilhando um pouco das nossas experiências com vocês, né? Um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Um pouco sobre nos posicionar diante de Deus, né? Que nosso posicionamento diante de Deus muda muita coisa. Faz muita diferença, né, pastor? O nosso posicionamento diante de Deus é algo que não tem explicação nas nossas vidas, né? Verdade. E viver essas experiências, compartilhar a experiência de posicionamento, de fé, de milagre, é algo sobrenatural. Só quem realmente sabe é quem se posiciona diante de Deus, independente de qualquer situação, né? Muitas das vezes nós ficamos assim, nos perguntando, mas como que eu vou me posicionar se o problema da irmã é um e o meu é outro? Mas independente do problema, só se posicione diante de Deus, né? Engraçado que eu venho participando de vários eventos de mulheres, né? E um dos eventos que eu participei foi o Posicione-se, né? Que é um evento muito, muito bom mesmo. Que você sai muito edificada ali desse Posicione, né? E eu tenho visto Deus fazer coisa assim extraordinária na vida das minhas ovelhas, né? Posso dizer assim, né? Das meninas que fizeram aqui da igreja. Hoje eu vejo a mudança das meninas, como elas se comportam,
até meninas que tinham vergonha de pegar em um microfone, pastora, e fez o Posicione-se, né? E hoje já prega, né? Hoje já está aí pregando e tem servido até de exemplo para a minha vida, de tão bom que Posicione-se, né? E mesmo aquelas que não têm oportunidade de fazer o Posicione-se, em ouvir o testemunho de quem já fez, né? Elas acabam mudando, tendo uma mudança de vida, né? Verdade. E isso é muito bom. Ontem eu estava meditando, né? Falei, Jesus, eu vou falar sobre posicione-se. E aí eu queria falar sobre uma mulher da Bíblia, né? Que se posicionou, que se dobrou diante de Deus, né? E é uma mulher muito conhecida, todo mundo escuta falar dessa mulher, né? Da mulher do fluxo de sangue, né? Meu Deus, eu ia trazer essa palavra de início aqui. A Gente de mulher Deus, estava aqui, eu falei, não vou esperar ela falar, que aí eu vou e. Jesus, Jesus, glória a Deus, tá vendo? É o mesmo Espírito. Jesus é Tremendo, maravilhoso, pastora, né? Então, aí tremendo. eu fiquei ontem, Jesus, eu vou falar sobre o quê, pai, amanhã? E eu não quero chegar lá e falar simplesmente algo que. Não, eu quero falar algo do Senhor mesmo. Sobre o posicionamento, sobre o buscar mesmo, sobre você se dobrar diante de Deus, né? E se humilhar diante do Senhor, né? E muitas das vezes é isso que nós não queremos, né? Nos humilhar, nos posicionar, nos dobrar diante do Senhor. Pastora, às vezes é tão fácil, né? A gente falar assim, em meio a tanta coisa que tem acontecido hoje, né? Falar de um posicionamento, em se dobrar, em buscar a face do Senhor, né? Que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, nós que servimos o Senhor, nós sabemos que não é fácil, mas é gratificante, vale a pena, né? E eu queria. Já posso começar, pastora? Pode. Peraí, se apresenta primeiro. A gente já começou, a Eu já gente já vai, né? Não, é, é assim mesmo. Eu também já entro já. Porque eu não te apresentei totalmente, assim, né? Falei quem você é, o missionário, mas conta pra nós aí. Você tá na Bahia, né? isso. Fala pra nós também do seu projeto aí com as mulheres, um pouquinho assim, rapidinho, aí você entra, só para as pessoas saberem quem é a Doriane, né? Quem é a Dori? Viu? Gente, meu nome é Missionário Doriane, eu sou esposa do pastor Marcílio, né? Nós hoje pastoreamos em Itatim, próximo à Feira de Santana, Salvador. Nós estamos aqui já há 9 anos fazendo a obra do Senhor aqui. Deus tem feito coisas assim extraordinárias através das nossas vidas, nas nossas vidas, aqui nesse lugar, né? E assim, eu tenho visto o cuidado de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Nós temos passado por dificuldades, mas o Senhor tem nos honrado em todos os momentos, né? Para quem não viu o programa aí que nós gravamos, né? Eu faço tratamento oncológico, né? Esse cabelo aqui é novo, tá, gente? É um cabelinho novo que Jesus me deu. Glória a Deus. E sou grata a Deus por esse cabelinho aqui que Jesus me deu, lindo, maravilhoso. E já tenho testemunho, né, do dia que eu gravei o programa com a pastora, eu já tenho testemunho, né? Que já 2 linfomas já sumiram, só tenho 2 agora. E creio que não tenho nenhum Amém, mais. amém, Creio que não tenho nenhum mais. E amém. assim, acho que tem uma ovelha minha aqui assistindo, Rosana. Glória a Deus, aleluia. Bênção. Tem uma Amém. turma aqui já. Então, assim, não é fácil, gente, você enfrentar um diagnóstico, né? Como eu fui diagnosticada com CA e da forma que eu recebi essa notícia, passar para as minhas filhas, era o meu maior medo, era passar para as minhas filhas. Eu não sabia qual seria a reação das minhas filhas. E eu não tive coragem, a minha filha estava em semana de prova, né, na faculdade, eu não tive coragem de contar para ela. Quem contou foi o meu esposo. E a minha filha caçula, ela mesma descobriu, né, que eu não tive coragem de contar. Mas em momento nenhum eu perdi a fé. Em momento nenhum eu entrei em desespero. Em momento nenhum eu achei que Deus não era comigo. Daniel, minha ovelha também, seja bem-vindo, meu filho.
Então, assim, em momento nenhum eu perdi a fé, perdi a esperança que Deus é um Deus de milagre. Mas eu também sabia, pastora, que eu precisava me posicionar. Eu Amém. sabia que eu precisava me colocar diante do Senhor do jeito que Ele queria, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele me chamou. E muitas das vezes é isso que nós não queremos, né? Verdade. Eu tenho duas filhas, a Stephanie e a Esté. A Stephanie, a pastora não conhece pessoalmente, mas a Esté, a pastora conhece, né? A Esté é um grande milagre nas mãos do Senhor, né? Peço assim que esteja orando, gente, pela vida da Esté, que Esté é um milagre, né? E nós que temos filhos, que é um milagre, que foi Jesus que nos deu, que nos presenteou, que nos deu só para a gente cuidar. Nós sabemos dos ataques do adversário sobre os nossos filhos, que não é fácil. Então, a senhora, pela vida dos nossos filhos, né? Das minhas filhas, das filhas da pastora também, Amém. que são milagres, né, nas mãos do Senhor também. Foi o Senhor que deu de presente para a pastora, né? Verdade. Eu acho que eu me lembro que eu estava no carro com a pastora amamentando Esté e a pastora nem sabia que estava grávida, né? E eu contando para ela o testemunho, né, sobre a vida de Esté e a pastora já estava grávida sem saber. Então, nós somos realmente um milagre, né? Amém. E é isso aí, gente. Eu, Doriane, missionária Doriane, sou um milagre. Pastora Cristiane também é um Amém. milagre. Ela vive de milagre, nós vivemos de milagre e a resposta que nós temos para vocês é um milagre. Glória a Deus. Então, eu Amém. vou começar. Pode, pastora, já? Vai, fica à vontade. Gente, eu Deixa quero. Deus te usar. Amém. Glória a Deus, né? Eu não quero falar nada de mim mesmo, que seja totalmente o Senhor, né? Que vem nessa Amém. noite. Quero que convide vocês a abrir comigo aqui a Bíblia no livro de Lucas 8:46, onde diz assim, onde Jesus disse, né? Mas disse-lhe Jesus: tocou-me. Alguém tocou em mim, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções dizem assim: e de mim saiu poder. É que foi aquela mulher do fluxo de sangue, que ela vinha sofrendo ali há 12 anos, né? Com essa hemorragia, com essa enfermidade. E eu imagino que ela já tinha gastado tudo. Era uma mulher improvável. Aos olhos, era uma mulher improvável. Eu imagino que ela já tinha gastado todos os recursos dela. Eu imagino que ela já tinha ido para todos os médicos, já tinha feito tudo o que a medicina poderia fazer. Ela já tinha feito. Eu imagino o desespero daquela mulher. Porque quando nós nos encontramos em uma enfermidade, é assim, procuramos ouvir opiniões de vários médicos. Eu mesmo, quando eu fui diagnosticada com CA, eu procurei diagnóstico de 3 oncologistas, né? No momento do desespero, porque você não quer acreditar que você está passando por essa enfermidade. Eu imagino o desespero daquela mulher que já sofria há 12 anos, né? Com essa hemorragia, com essa mulher improvável. Porque Jesus é assim, ele pega pessoas improváveis. Amém. Para Verdade. transformar a vida dessas pessoas, para transformar as nossas vidas. Amém. E o que nós precisamos fazer, né? Todos nós temos que fazer é nos posicionar, é nos dobrar diante do Senhor. Amém. E esse nos posicionar, esse posicionar que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos nos posicionar, muitas das vezes é que impede tanto a mim quanto você de receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o que aquela mulher do fluxo de sangue fez? Ela simplesmente resolveu se posicionar, pastora. Foi um posicionamento daquela mulher. Foi o posicionamento dela que fez ela ali uma mulher improvável, que ninguém queria tocar, ninguém queria chegar perto, que a sociedade não dava nada por ela, a sociedade deixava essa mulher excluída, era uma mulher imunda, era uma mulher impura, mas ela se posicionou.
e acreditou. O que mais me chama a atenção é que ela se posicionou e acreditou que se Amém. ela tocasse na orla do mestre, ela seria curada. Glória a E o Deus. que naquele momento? Em uma multidão. Eu imagino que em milhões de pessoas, ela lhe tocou nas vestes do Senhor. E o Senhor, ele percebeu que alguém tocou e dele saiu virtude. E dele saiu virtude. E ela foi curada. Mas precisou o quê? Aquela mulher se posicionar. Aquela mulher acreditar. Aquela mulher ter fé que Jesus é poderoso. Que Jesus é o único que pode fazer alguma coisa por nossas vidas. E o que nós, muitas das vezes, deixamos a desejar é que nós não queremos nos posicionar, nós não queremos acreditar que Deus é Deus de milagre nas nossas vidas. Muitas das vezes, nós queremos levar a nossa vida do nosso jeito, do jeito que nós queremos, do jeito que... eu vou fazer assim porque é assim que tem que ser. Não, e não é assim. É do jeito de Deus. Amém. Eu me lembro que quando eu fui diagnosticada com CA, eu tenho um projeto aqui que é mulheres... Eu trabalho com mulheres já há quase 15 anos. E há 3 anos atrás o Senhor me deu esse tema, Mulheres Curadas para Curar. E não é um tema qualquer. Não foi um que veio que não, Doriane criou na cabeça, missionária Doriane criou na cabeça, diaconisa Kelly criou na cabeça. Não, não foi. Se foi um tema direcionado por Deus. E tivemos ali um grupo de 50 e poucas mulheres. E 3 anos trabalhando com esse tema. E foi onde eu fui diagnosticada com CA. E só que eu pedi para Deus, Deus, eu quero ser curada. Eu quero ser tratada. Porque não... Como que eu vou cuidar de mulheres? Como que eu vou trazer uma palavra para mulheres sobre cura, sendo que eu estou ferida? Sendo que a minha alma está ferida. Verdade. Eu preciso ser curada para poder curar vidas, para poder levar uma palavra de vida para outras mulheres. Só que eu não sabia que eu ia passar por esse processo tão doloroso. E eu aceitei. Quando eu descobri, eu falei, Deus, eu não vou questionar, eu não vou murmurar, porque eu sei que é um processo. E eu precisava me posicionar no meio desse processo. E eu me posicionei diante desse processo. Em momento nenhum eu deixei esse processo me parar. Esse processo não me parou, pastora, em momento nenhum. Eu mesmo tinha dia que eu saía da quimioterapia e ia para a igreja, passando mal. Porque quem faz quimioterapia sabe da fraqueza, do enjoo, que muitas das vezes eu ia para ali dopada de Dramin, mas eu estava ali no meu compromisso, que era todas as segunda-feiras, as nossas reuniões com as mulheres, era todas as segunda-feiras e eu estava ali, dopada. Eu me lembro de um evento que nós fizemos em um sábado, que esse dia eu falei, eu não vou conseguir. Liguei para minha vice, falei com ela, Kelly, hoje eu não vou conseguir ir. Ela falou assim, você vai. Você vai. E naquele momento eu tomei posse daquela palavra. Que eu ia sim, que eu ia conseguir estar ali sim. E para honra e glória do nome do Senhor, pastora, à noite eu estava ali. Glória a Deus. E de uma forma poderosa naquele lugar. Para a vida ser transformada, para a vida ser curada. E hoje nós temos testemunho daquilo que foi plantado lá 3 anos atrás. Tremendo. E Deus fez algo assim extraordinário em vida de pessoas que eram membros da igreja, pessoas que eram só visitante, mulheres que eram só visitante. Deus deu vitória. Mulheres que talvez eram improváveis aos olhos do humano, aos olhos da sociedade, Jesus deu vitória. Mas eu precisei me posicionar diante daquilo que Deus queria. E o que nós, muitas das vezes, deixamos a desejar é isso. Nós não queremos nos posicionar diante do nosso chamado. Muitas das vezes nós passamos luta, mas nós não reconhecemos que é o Senhor que está permitindo essa luta para que você venha ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém.
Verdade. Muitas das vezes nós não queremos, nós não aceitamos. Servir a Jesus é fácil. Tem pessoas que falam assim: eu vou para a igreja, eu vou cultuar e tal. É muito fácil você ir ser só crente de banco, aleluia, glória a Deus, Verdade. e levar É, se adorar. Só que não é assim. verdade. Você tem um chamado, você é escolhido, você é diferente. E quando você tem um chamado, você é escolhido. Eu vou dizer uma coisa para você: passe o tempo que passar, mas Deus não vai abrir mão de você. Amém, meu Deus. É Ele verdade. vai fazer acontecer. Eu não sei o que ele vai fazer acontecer. Talvez você está aí vivendo um processo com um marido que é improvável aos olhos humanos. Aos olhos da sociedade, talvez seu marido seja improvável, seu filho seja improvável. Talvez você mesmo que está assistindo, você se vê em uma situação hoje que você fala assim: Deus, eu sou improvável. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, ele tem o poder de transformar, Amém. de fazer algo novo na sua vida. Basta você se posicionar. Basta você fazer o que aquela mulher do fluxo de sangue ela fez. Ela se posicionou. Ela tomou uma atitude de fé, de posicionamento diante de Deus. E quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Glória E a o que Deus. nós precisamos é tocar em Jesus. O que nós precisamos é colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas em Jesus. E quando nós colocamos as nossas dificuldades, nossas limitações, Jesus, eis-me aqui. Sozinha eu não vou conseguir. Mas se o Senhor for comigo, eu sei que eu Amém. vou conseguir. E nesse meu processo todinho de quimioterapia, eu sempre coloquei Jesus na frente. Todas as minhas idas ao médico, pastora, eu sempre coloquei Jesus na frente. Eu sempre falei: Deus, eu estou indo ali, mas eu sei que é o Senhor que vai usar aquele médico. É o Senhor que vai usar aquele enfermeiro que vai me aplicar a medicação. Eu sei que é o Senhor, não sou eu, é o Senhor que vai fazer. Amém, Jesus. Não é o médico. Eu sei que ele é só um instrumento usado pelo Senhor. E eu, até hoje, tenho encarado esse CA assim. E muitas pessoas falam assim: mas como é que você lida com um CA e parece que você não tem nada? Eu vejo você na rua, você passa, você dirige, você vai em um canto, você vai em outro. Mas sabe o que Satanás queria? Satanás queria me ver prostrado em cima de uma cama. Verdade. Satanás queria, não só Satanás, como muitas pessoas também Verdade. querem nos ver prostrado em cima de uma cama, Infelizmente. lamentando, murmurando contra Deus, porque muitas das vezes é isso que Satanás quer, que nós vimos murmurar diante de Deus e adiar a nossa bênção. E eu não aceitei essas palavras na minha vida. Amém. Eu sei que teve pessoas que disseram que eu estava que eu não saía mais na rua porque eu estava sem cabelo, que eu estava em estágio terminal, que a esposa do pastor Marcílio estava quase morrendo, que ninguém me via na rua. Gente, as pessoas têm que entender, eu não gosto de sair, eu não gosto de estar na rua. Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de ficar em casa. Eu sou uma pessoa muito caseira. E de casa para a igreja. E as minhas visitas. Só que as pessoas não entendiam isso. As pessoas realmente queriam e Satanás me vê em cima da cama. E eu entendi, quando eu entendi isso, pastora, que o que Satanás queria era me ver em cima de uma cama, que as pessoas me vitimizando, Murmurando, né? que a realidade é essa, que as pessoas queriam isso. E Satanás também, só que não, eu não aceitei isso para minha vida. Eu falei: não, eu não vou me prostrar em cima de uma cama, não vou ficar aqui vegetando porque as pessoas querem e porque Satanás quer, não. Porque eu sirvo um Deus de milagre. Amém. Eu prego sobre milagre, eu falo sobre milagre. Então por que eu vou agora ficar em cima de uma cama aceitando tudo que Satanás quer? Não, Verdade. eu não aceitei e determinei isso na minha vida. Falei: Deus, eu trabalho com mulheres. Eu trabalho com mulheres curadas,
para curar. Amém. Qual é o exemplo que eu vou dar para essas mulheres se eu me prostrar diante dessa dificuldade, É desse verdade. processo? Qual é o exemplo que eu tinha para passar para essas mulheres? E foi um momento onde eu realmente resolvi me levantar, resolvi fazer a vontade de Deus, resolvi me colocar 100%. Mesmo ali, ó, tem dia que eu desmaiava, pastora. Tinha dia que eu desmaiava. Eu já me via assim, eu tinha dia que eu falava assim, eita, meu Deus do céu, já não aguento mais desmaiar. Eu só me vejo nos braços do povo, dentro do carro. Meu Deus. Eu desmaiava. Mas eu não aceitava ficar em casa. Eu não aceitava as palavras de maldição que as pessoas lançavam sobre a minha vida e que Satanás queria que eu me prostrasse, que eu entrasse em uma depressão profunda, que eu viesse realmente morrer. E é o que iria acontecer comigo se eu aceitasse as palavras negativas das pessoas. É Tanto das verdade. pessoas quanto de... Eu ouvi palavras negativas até de pessoas da minha família, pastora. É difícil. O que, assim, sabe, o que mais me doeu foi ouvir palavras negativas da minha família. Que eu estava em estágio terminal, porque eu fazia muito procedimento estético. Gente, eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Eu É nunca fogo, fiz. né? E o É dia que engraçado. As pessoas, rapidinho, as pessoas olham e assim, elas não, elas julgam sem saber e falam o que querem e pensam da forma que querem. Pior, propaga algo que não existe, que não né? existe, Difamando muitas vezes. E sempre isso acontece, isso é péssimo, né? que eu tinha colocado silicone quando eu fiz a retirada dos nódulos, né? Foi o comentário, foi que eu tinha colocado silicone e que o câncer veio depois do silicone e que não teve nada a ver. Eu tirei o nódulo, os 2 nódulos da mama, mas os linfomas apareceram embaixo das axilas. Então, Não assim, vê nada a ver. eu não coloquei silicone, eu fiz uma cirurgia de retirada de nódulos. Uhum. E aí as pessoas já passaram que eu coloquei silicone, o câncer veio, e aí tudo isso também querendo me abater. É. E se E eu falei, colocasse também, ninguém tinha nada a ver com isso, né? As ninguém pessoas, tinha não, porque assim, isso. que Eu pecado tem, né, de fazer uma cirurgia, enfim, se fazer. fosse o O dia que eu caso, então. precisar, eu vou fazer. O dia que eu achar que for necessário, que tiver tudo caindo, eu vou sim me arrumar sim. Porque servir ao Senhor não é andar de qualquer jeito também, não. É você se cuidar com ordem decente, Amém, amém, né? amém. E as pessoas não entendiam. E aí teve um dia até que eu falei, gente, eu não coloquei silicone. Pode todo mundo ficar tranquila, que o dia que eu colocar, eu vou falar para todo mundo. Eu não fiz botox ainda, mas o dia que eu vou fazer, entendeu? Porque a idade vai chegando, tudo vai realmente despencando e a gente precisa ir se cuidando também, né? Então, e aí esse processo todo, pastora. E quando eu ouvi essas palavras, Jesus, glória seja dada ao teu nome, Pai. Eu sei que está surgindo efeito. Eu sei que Amém. está surgindo efeito. Eu vou ouvir muitos testemunhos de vidas que foram edificadas, que está sendo alcançada pelo meu testemunho, que vidas vão ser curadas, que vidas vão ser libertas, que vidas vão se levantar do comodismo, Amém. da depressão, do câncer, vidas vão se levantar, vão se despertar para servir a Jesus verdadeiramente. Verdade. Servir a Jesus é tão bom. E quando nós servimos verdadeiramente, como Deus quer, é muito bom. Saímos de 48 horas de oração na igreja, Glória pastora. Esse a Deus. teve 48 horas de oração na igreja. Meu esposo entrou sexta-feira, 7 horas, só saiu ontem pós o culto. Amém. E eu não vou conseguir. E para honra e glória do nome do Senhor, eu passei de sexta para sábado. Aí no sábado fui novamente buscar para sábado, de sexta para sábado eu saí 5:30 da manhã da igreja, assim, onde o chão, me deitar no chão é algo que para mim dói muito, porque tudo em mim dói. Uhum. E eu falei, Senhor, eu vou porque eu vou te adorar. Deus, eu vou e sei que o Senhor é comigo. Eu só preciso de uma coisa. Nós só precisamos de uma coisa: determinar.
Amém. verbalizar. Eu Verdade. falei, Deus, eu quero trazer vida àquilo que não existe. Eu vou Amém. conseguir sim. E para honra e glória do nome do Senhor, eu consegui passar a madrugada ali orando, buscando ao Senhor, louvando. E foi muito, muito glorificante. Olha, eu não tenho explicação por essas 48 horas de oração. Glória a Logo, às Deus. 48 horas de oração, teve levante? Teve. E Sempre. foi imediato, o culto terminou. Eu já fui assim, sabe? Eu cheguei em casa que eu não consegui estacionar o carro. Eu falei, Deus, deixei o carro ali. Falei, quando o Marcílio chegar, ele estaciona. Mas eu vou glorificar o teu nome. Me deu vontade ontem de mandar uma mensagem para a senhora e falar, pastora, eu não tenho condição de fazer essa live. Mas eu falei, eu vou fazer sim, porque eu sirvo um Deus de milagre. Glória a Deus. Sim, porque eu decidi me posicionar. E Amém. Amém. a live Mulheres Posicionadas. E eu decidi me posicionar diante de Deus. E se eu decidir me posicionar diante de Deus, eu tenho que seguir em frente. Eu não posso deixar qualquer coisa me parar. Se eu não deixei um câncer me parar, eu vou deixar uma palavra, um julgamento alheio me parar? Me Não. paralisar? Não. Eu tenho que avançar. Até porque eu sou exemplos. Eu tenho meninas que se espelham em mim. Que fala, Exato. pastora, é um exemplo para mim. A senhora é um exemplo de vida. A senhora, com todas essas lutas, com todas essas dificuldades, mas a senhora está aqui nos cultos, lutando, está buscando. E assim, eu vejo uma mudança, pastora, na minha vida que há muito tempo eu pedi a Deus. Há muito tempo eu pedi a Deus e eu não via isso acontecer. E através da doença, eu vi Deus me moldando, sabe? Eu vi Deus em cada pedacinho ali, ó. E eu até brinco que eu ganhei uma mãe aqui agora na cidade, né? E ganhei duas irmãs, que são Samile e Jamile, né? Eu até brinco com elas. E a mãe Tonha. Porque Tonha, ela é uma senhora e era a pessoa assim que mais falava comigo, Dori, é assim, assim, assim. E eu não dava ouvido. E outro dia, a gente estava em um culto na casa de uma irmã, ela falou assim, Dori, você já parou para pensar o quanto Deus já te mudou Incrível. depois do processo que Deus está permitindo que você está enfrentando? Aí eu falei assim, Tonha, muito. Assim, hoje eu posso dizer assim, eu não sou mais a Doriane de antes. Hoje eu sou uma nova Doriane. Amém. Uma nova Doriane que com um olhar diferente, com olhar, eu olho para as pessoas hoje diferente do meu olhar de antes, né? E hoje eu sei chegar em alguém com uma palavra branda para você como se posicionar, como se chegar diante de Deus sem precisar passar por alguns processos que nós enfrentamos. Que nós enfrentamos esses processos porque nós queremos. É, Nós verdade. enfrentamos porque nós queremos, pastora. Eu imagino que essa mulher do fluxo de sangue, ela não enfrentou, não passou esses 12 anos com essa hemorragia terrível porque ela simplesmente porque ela quis. Eu imagino que cada ano foi um processo, era algo diferente que Deus estava fazendo na vida dela. Que cada mês era um processo diferente que Deus estava fazendo na vida dela. E eu tenho visto isso na minha vida. Cada mês, cada etapa, cada ano. E esse ano é o último ano com esse tema. Deus colocou ao coração da minha liderada, deu um tema para ela para o ano que vem sobre renovo. Amém. E eu não entendi sobre esse, né, sobre florescer em meio ao deserto, Que né? lindo. E aí eu fiz um encontro de mulheres, fizemos um encontro de mulheres há uns 15 dias, e Deus usou a pastora que ministrou de uma forma tão grande para falar que já tinha acabado esse tempo de mulheres curadas. Quem aceitou, quem se permitiu ser curada, foi curada. Quem não aceitou, a Glória a gente não pode Deus. fazer nada. Mas quem aceitou, verdadeiramente, quem vestiu essa camisa de mulheres curadas para curar, realmente foi curada.
E eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor confirmou realmente que é o último ano com esse tema e é o último. E engraçado que eu vou fazer. O congresso é agora dia 28 e 29 de setembro. E a minha consulta com o oncologista, a minha cirurgia está marcada para dia 29 de outubro, para tirar os 2 linfomas. Amém. E Marcílio até marcou, fez uma agenda e ele ia desmarcar, porque é bem na data da cirurgia. E aí eu falei, você vai desmarcar por quê, incrédulo? Eu É. não vou fazer cirurgia. Amém, amém. Porque esse é o último ano. Eu estou vivendo um milagre. E eu não vou fazer cirurgia. Porque da Amém, mesma Jesus. que Jesus curou, arrancou 2 linfomas, ele vai arrancar esses 2. O que Amém. os 2 linfomas para Jesus? O que eu Amém. precisava fazer era entender o propósito de Deus. O que eu precisava fazer era me posicionar diante de Deus. E o que nós precisamos fazer, eu e você que está assistindo essa live, é nos posicionar diante de Deus. Que você venha se posicionar diante do Senhor. Que você venha, independente da situação. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe exatamente o que você está passando. E o Senhor sabe exatamente o que Ele precisa fazer para que você venha se tornar a mulher, a pastora, o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus que você precisa ser. E o Senhor tem os seus meios de cuidar, o Senhor tem os seus meios de tratar. Verdade. Nós que não entendemos, nós que ficamos questionando a Deus por quê? Ah, por quê? Por quê? Não tem que questionar, só tem que aceitar. Amém. Só tem que aceitar. E foi o que eu fiz, pastor. Eu aceitei o processo. Eu aceitei o processo de Deus na minha vida. Eu aceitei ser tratada por Deus, ser curada por Deus. E o câncer só foi uma maneira de Deus falar assim, ó, eu tô aqui e talvez era uma doença que talvez não é uma doença assustadora para todo mundo, né? Uma Sim. doença que assusta, é uma Uhum. doença que fala assim, assumiu aqui, mas pode aparecer ali. Mas eu não creio dessa forma. Eu creio que na minha vida foi permissão do Senhor para que eu me tornasse a mulher de Deus que eu tenho me tornado dia após dia. Que para Amém. tornar a mulher realmente que ele queria que eu me tornasse. A filha curada que ele realmente queria que eu fosse. Glória a Deus. Porque é uma são forte, né? Curadas para curar. Forte. E muita gente não tá nem aí, não levou a sério. A Muita pessoa, gente. a verdade, assim, rapidinho, te cortando, as pessoas acham que é aleatório, né? Tipo assim, a gente pensou e, vou pensar nisso aqui que é bonitinho. Não é, né? Então, Curados para Curar tinha um propósito. Você vê que você contou aí que você criou e depois você teve a enfermidade. Então, assim, Deus já tinha visto tudo, a gente nem imagina. Igual Posicionadas é a mesma coisa. Eu estava, né, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, né, que o Senhor ministrou meu coração para fazer um trabalho com mulheres há um tempo atrás já. E aí, só que eu falei, eu não vou começar, não vou fazer se não tiver assim um nome. E Uhum. aí, né, as pessoas davam opinião, esse, e sabe, não ardia. E aí um dia Deus falou comigo, vai ser Mulheres Posicionadas. E eu ainda fiquei naquela, né? Jesus vai confirmar. E aí eu fui para alguns cultos e ouvi algumas mensagens e todas as pessoas que ministraram falaram sobre o posicionamento, mulheres posicionadas, ser posicionado, não mulheres posicionadas, ser posicionado. Falei, é isso, Senhor. Então, quer dizer, não é em vão, né? Não é uma coisa que a gente acha bonitinho e escolheu. É algo realmente que Deus entrega para nós por um propósito que talvez hoje a gente fala assim, não entendo por quê, mas lá na frente a gente vai entender. Hoje você entende, né? Depois de um tempo você entendeu por que esse nome, porque era um tempo de curar, de ser curada e ajudar outras pessoas, né? Outra coisa, rapidinho, só para falar aqui o que você falou que eu achei interessante, que você falou assim que o posicionamento de fé, né? Precisou existir um posicionamento de fé. E você trouxe a mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa, ela precisou
quebrar os protocolos, né? Ah, não podia, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela. Tinha todo o protocolo do homem ali, que realmente, pela lei, né? Mas ela falou, não, ela teve um posicionamento de fé, porque se ela tivesse ficado em casa, teria sido 20, 30, 40, 50 anos e ia morrer daquele jeito. Mas um dia ela falou: não, eu vou tocar, eu não quero nem saber quem vai falar, quem vai se estressar, quem vai me criticar, se alguém vai me ver ou não. Ela tentou se esconder, né? Tentou ir por trás, mas não tem como se esconder quando a gente se posiciona, né? Uma mulher posicionada não tem como se esconder, né? Não, Ela é diferenciada. Então, quando ela toca em Jesus, ela recebe críticas no primeiro momento, né? Mas Jesus para tudo para ouvir e pra- ver aquele toque, sentiu aquele toque. Então, quando a gente se posiciona em fé, como você se posicionou em fé, mesmo com a dificuldade, mesmo do corpo, né? Mesmo com a dificuldade da mente, que tem também, das dúvidas, que por mais que a gente tenha fé, existem milhões de dúvidas antes de você falar, não, eu creio, peraí, deixa eu ver que voz eu escuto. Mas antes de você pensar que voz eu escuto, várias dúvidas vêm, vários questionamentos vêm. Todo mundo é assim. Ninguém tem a fé imediata. Meu Deus, eu tenho fé e acabou. Não, a gente fica naquela, né? Aquele Deus, por quê? Aí a gente cai em si e fala: não, existe um propósito nisso. O Senhor, né, me escolheu para esse momento. Então, assim. Não é fácil, mas o posicionamento, eu creio assim que faz toda a diferença em todas as áreas, principalmente na fé. Porque o Senhor está procurando gente que tenha fé realmente, né? E procurando gente, por isso que ele fala, quando eu voltar, será que vai haver ainda fé na terra? Ou seja, Deus procura fé em nós. O crer contra a esperança. Porque quando você e eu, nós cremos já o que é fato, tipo assim, aquilo ali já está pronto, tá tudo determinado, você acredita? Isso não é fé. Isso é uma certeza de algo que já está pronto, mas quando você não consegue ver do outro lado, mas você fala, eu creio porque Deus está comigo, Deus, né, vai cuidar de tudo, é diferente. Então, rapidinho, para você voltar e falar aí sobre o seu testemunho. Então, a mulher, quando ela toca lá em Jesus, é incrível, como você fez, você recebeu crítica, né? Pessoas se levantaram, e é incrível, gente. Eu fico impressionada ao invés das pessoas se unirem, como que as pessoas são más, né? Como que elas conseguem pegar da dor de alguém e ainda fazer ficar pior. Quando eu falo as pessoas, é lógico que tem várias exceções, mas tem uma parte que sempre consegue piorar, tentar piorar a dor de alguém, né? Então, também aconteceu isso com ela, mas Jesus falou, não, ficou feliz, né? Saiu virtude, saiu poder dele, e ele falou, olha, ela confessou e ela foi curada realmente. Então, eu creio também isso aí na sua vida, né? Eu creio que o seu posicionamento de fé, eu creio que o seu posicionamento como mulher, assim, de falar, não, é duro, é difícil, não é fácil, né? Sentindo fraqueza e limitações, porque ficam com limitações, não tem jeito, mas o Senhor vê tudo isso, né? E além disso, uma coisa que você falou, e eu também quero dizer que aquilo que Deus tratou em você, mas também Ele está tratando outras pessoas, outras né, Dori? pessoas. Ele não trata só a gente. Quando Deus permite algo na nossa vida, Ele está tratando tudo ao nosso redor. Uhum. Eu lembro rapidinho aqui, já vou parar de falar, senão eu não paro, né? Eu me lembro muito quando eu, não, por exemplo, não podia ter filho, que eu era estéril e não podia, e fiquei esperando ano após ano, após ano, após ano. Aí lá na Bahia, na igreja que eu congregava, eu me lembro que todo mundo estava observando, todo mundo estava vendo a minha dor, todo mundo estava vendo a minha espera, as promessas que eu recebia do Senhor. Tava todo mundo, uma nuvem de testemunhas. E a minha lembrança que veio agora quando estava contando é que quando eu fui embora de lá e as pessoas fizeram lá homenagem, todo mundo o que eu mais ouvi foi aquele dia que você entrou aqui assim, assim, Deus falou comigo, no sentido assim, Deus tratou comigo. Então, assim, as pessoas que foram lá, digamos assim, me homenagear, porque eu estava indo embora, né, falando de quem era, do que sentiram com a minha vida, todo mundo pôde falar alguma coisa em relação ao meu posicionamento da espera, da fé. Então, é a mesma coisa, né, Dori? Só que aí, no caso, na enfermidade. Eu fiquei esperando um filho, você foi na enfermidade, mas não importa. É aquilo que Deus está fazendo em volta de você, né? Não É. é só em você. A gente pensa assim, Deus está tratando comigo. Deus tratou comigo demais, 8 anos esperando, né? Mas e quantas pessoas que ele tratou ao nosso redor, que a gente nem. Uns têm coragem de falar, outros não falam, É. mas não importa, ele tratou do mesmo jeito, trabalhou.
Então é assim, nunca é em vão, né? O que eu quero dizer com toda essa coisa que eu tô falando aqui é que o posicionamento de fé nosso nunca é em vão. Sempre vai libertar pessoas, vai curar pessoas, sempre vai trazer pessoas ao arrependimento, para próximo de Cristo, né? Então, nunca é em vão. Primeiro conosco e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. Não E é eu isso? que me posicionar, pastora, em relação que o médico, né, todo mundo que faz tratamento oncológico sabe disso, que você não pode sair de casa, você não pode tocar em ninguém, só sai se for de máscara e tal e tal. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Marcílio sai, abraça todo mundo, visita todo mundo, e na igreja como que vai ser? E por uns dias eu até usei a máscara, né? E quando a gente faz a quimioterapia, nossa imunidade zera mesmo, baixa, que não tem jeito. Aí eu até usei a máscara. Depois eu falei assim, Deus, eu preciso me posicionar em relação a essa máscara, em relação a isso aí. Porque se eu tiver que pegar uma infecção, qualquer outro tipo de enfermidade, eu vou pegar. Porque assim, Marcílio está na rua, Esteto vai para a escola. Então eu preciso me posicionar. E deixei máscara de lado, deixei, sabe, deixei máscara e comecei a ir para os cultos. E às vezes, no início, o Marcílio falava assim para as pessoas não ter muito contato comigo, né? Principalmente na semana que eu faço a quimioterapia. Na primeira semana que eu fiz, ele chegou a dizer, né, eu não fui, fiquei 15 dias realmente em casa, né? Mas foi nesses 15 dias que eu fui refletir, que eu precisava me posicionar, né? Que eu não podia ficar em casa, que eu tinha que ir, sim. E aí foi onde eu me posicionei, fui, e tô indo até hoje, pastora, para Glória a honra e Deus. glória do nome do Amém, Senhor. amém, Peguei a amém. virose, né? Que é normal. Tu acho que todo mundo pegou essa virose. Peguei a virose, mas glória a Deus, aleluia. Né? Aí as pessoas falam, ah, mas você está sendo imprudente, você está indo contra a medicina. Eu não estou indo contra a medicina. Eu estou usando a minha fé. Eu estou me posicionando. Eu estou crendo no Deus que eu sirvo. Por que adianta eu chegar aqui e falar assim, ah, eu me posicionei, mas me posicionar e me trancar dentro de casa? Rapidinho, pegando essa. É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas estão assistindo aqui e vão assistir, vai ficar gravada essa live para ajudar as outras pessoas, né, a entenderem. Mas ninguém está falando para todo mundo que está enfermo sair na rua. Não. Cada um tem o seu. A medida de fé de cada um é Isso, diferente. Então, assim, tem gente que crê, né, mais e também sente de Deus, por exemplo, você sente de fazer. Se você não estivesse aguentando, você, né, ia falar, não, eu vou hoje, amanhã e depois me resguardar. Então é só para vocês que estão assistindo que eu estou falando agora. Todo mundo que está assistindo, que vai assistir, ninguém está falando, né, para você, ficou doente, não tô nem aí, vou fazer tudo. Não, a gente é uma medida de fé de cada um e outra na medida também do que você aguenta, lógico. Quando a isso, gente fala de se posicionar, não é ir contra os médicos, não é ir contra tudo, é se posicionar na fé, né? Naquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, se a gente acredita que Deus pode curar e a gente está se sentindo bem, por que ficar prostrado, né? Lógico que quando, por exemplo, tá um momento que tá com dor, tá sentindo muita fraqueza, é sabedoria ficar resguardado. isso, Mas se tá com o corpo bem, tá sentindo que tá bem, por que ficar, né, resguardado nesse sentido? Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura, essa sabedoria e também ter a fé, né? E ter isso. a disposição também, porque tem gente que eu vejo, não é o caso, né? Você tá falando de um câncer, mas a gente vê pessoas, por exemplo, com depressão. A pessoa começa a entrar na depressão, não é de uma hora para outra, né? Não. São fatos e fatos e fatos. Então, quer dizer, quando ela começa, se ela né, se tranca ali no quarto e não quer falar com ninguém, não quer tomar banho, não quer não sei o quê, só vai piorar a situação. Então, assim, é nesse sentido que a gente fala também, né? Porque, assim, Isso, a gente precisa reagir. É como se fosse essa palavra posicionada, eu vou trocar por reagir. A gente reagir. precisa reagir aos ataques do inimigo, aos ataques na nossa saúde, aos ataques no nosso casamento, aos ataques nos nossos filhos, aos ataques no nosso ministério, né? Aos ataques na nossa mente, muitas vezes, aos ataques que vêm em geral. A gente tem que resistir. A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Então é essa resistência no sentido de falar, não, eu não aceito, eu não vou ficar dessa forma, eu vou me levantar na medida do possível, eu vou me levantar, eu vou buscar, eu vou me fortalecer em Deus, porque afinal, né, de verdade, para todo mundo que está escutando, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, Sempre. né? Ou seja, tudo contado, aqui cai um monte, se eu fizer assim vai cair um bocado, tudo é permissão de Deus. Então, o que quer dizer isso? Que toda a nossa vida, né? Está no controle do Senhor. Está no controle. Mas é lógico que a gente tem livre-arbítrio para fazer as coisas, para acreditar, para não Isso. acreditar, para se posicionar ou não Ou se posicionar, para se não, trancar ou falar, não, Senhor, me usa, eis-me aqui. Tudo isso, né? Só para deixar claro que às vezes a pessoa distorce um pouco o que a gente quer dizer, né? e também, assim, ó, gente, eu faço toda a reposição de vitamina, todo aquele processo de. Eu faço todo mês e também diário. Todos os dias eu faço uma reposição de vitamina, de coquetel, porque o nosso organismo, quando você tem um CA, você tem um câncer, a sua imunidade, as suas vitaminas abaixam todas. Então, assim, eu tenho todo esse cuidado de estar cuidando da alimentação, tudo certinho, que a primeira coisa que um oncologista, o médico vai te pedir, vai falar sobre a sua alimentação. Então, eu tenho todo esse cuidado com a minha alimentação, eu tenho todo um cuidado com as minhas reposições de vitamina, de não esquecer de nada disso. Às vezes eu até chego a tomar 2 vezes, porque eu esqueço que já tomei uma e tomo 2. Mas é normal também, gente, isso aí, tá? Então, assim, não é para você hoje pegar, não, vou arrancar máscara, vou sair para a rua. Se você não estiver É, aguentando, não faça isso, pelo amor de Deus. Hoje eu faço isso porque eu me posicionei com a minha fé diante do meu Deus. E assim, e tem dia que eu vejo que realmente, hoje eu não aguento, filho, hoje eu não estou aguentando ir. Você vai e eu vou ficar. sim, E eu também sei o lugar que me cabe, que eu devo estar e o lugar que eu não devo estar. Hoje eu peso muito isso, pastora. Se for para um lugar onde eu sei que eu vou fazer a vontade do Senhor, que eu vou estar ali, eu vou estar honrando a Deus com a minha presença, eu vou. Se não for, eu não vou. Porque eu sim. sei que eu vou estar sujeita a pegar uma infecção, alguma coisa, e foi imprudência minha. Porque eu não Isso. fui para onde Deus me autorizou a ir. Então, Exatamente. Então, cada caso é um caso, é é isso que a gente quer dizer, né? caso. Cada caso é um caso. E cada momento também, né? Durante todo É, esse processo que você está vivendo, vai ter um momento mais forte, vai ter um momento mais de que eu vou usar o termo que eu tenho usado aqui, resguardar, de ficar mais em casa. isso. Então, assim, cada um é um processo, tá? Gente, pelo amor de Deus, vocês tenham sabedoria quando eu ouço as coisas, né? É Porque eu falo, gente, a gente fala as coisas, as pessoas distorcem. Não. A isso. gente está dizendo aqui que um posicionamento de fé gera milagres, sim. Um posicionamento de fé gera um agir de Deus poderoso, mas sempre cada um tem a sua medida de fé. Quem tem De fé, muita fé, glória a Deus, né? Que tenha fé e Deus vai agir conforme a nossa fé. A Bíblia diz que o Senhor age conforme a nossa fé. Então, nossa né, fé. isso aí, a Doriane, a missionária Doriane está contando um testemunho tremendo da vida dela e eu creio na cura completa, absoluta. Deus vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, né? Ele é fiel para concluir. E também por causa do contexto que você tá envolvida, né? Curadas para Uhum. curar. Então, assim, precisa fechar esse ciclo de E cura, de né? Eu cura. creio nessa cura por isso, né? Porque também porque Deus é Deus, tudo mais, mas também por fechar esse ciclo de cura. De cura Porque com Deus não faz nada em vão, né? Se você for ligar tudo assim, você vai entender que o Senhor fez tudo no tempo certo e agora está partindo para esse momento de, de né, realmente curar completamente. Então já é encerrando esse ciclo aí de mulheres curadas para curar. E não tem coisa melhor, eu creio que não vai ter coisa melhor e testemunho melhor para contar do que a minha cura, né? Do que o meu Amém. milagre completo. Eu sei que o meu milagre não é em vão. Eu sei que o meu milagre vai gerar coisas assim extraordinárias e está gerando. Né? Teve um dia desse que um irmão chegou para mim e falou assim, pastora, seu testemunho vai chegar onde a senhora nunca vai chegar. E eu falei, meu Deus, como? Aí até pensei, né? Falei assim, Marcílio viaja o mundo todo, então ele vai contar por aí pelo mundo todo. Na outra semana, quem aparece? A senhora.
me fazendo o convite para gravar o programa de televisão, hoje a live. Então, assim, Amém. nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus de que faz coisas extraordinárias, basta a gente se posicionar conforme a nossa fé. Eu Amém. tenho fé para isso. A pastora Sim, teve fé para esperar durante 8 anos, né, pastora? Pelo8 anos. dela, que foi as filhas dela. Amém. E eu tenho a minha fé e estou crendo que eu estou curada. Amém. Né? E vou voltar aqui para contar para vocês a minha cura total. Em nome Amém. de Jesus. Em nome de E assim, isso aí é um pinguinho do que Deus tem feito na minha vida e que Deus tem permitido eu contar para vocês. A pastora falou de depressão, né? Que a depressão não começa de um dia para o outro. Eu tive uma depressão profunda. Tentei suicídio 2 vezes. misericórdia. Então, assim, graças a Deus, hoje eu estou curada. Faço terapia? Faço. Porque eu entendo que hoje, para mim, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, pastora. Ah, é verdade. Eu Eu também acho que acho. todo mundo tinha que fazer Eu não terapia. faço, Então, não, mas eu também concordo, porque assim, eu tenho muitas amigas que são terapeutas. Eu nunca fui na psicóloga, nunca fui no terapeuta, mas eu acho assim sensacional. Eu tenho uma, né, eu tô fazendo um curso agora na Febracis também sobre inteligência emocional. Então fala muito sobre essas coisas, né, de como você não chegar nisso e você ajudar e pessoas nesse estado. E eu tenho umas amigas que são terapeutas, tenho umas amigas que são psicólogos. Eu fico vendo assim, eu falo, gente, todo mundo, eu falo que eu ainda vou fazer, mas todo mundo deveria fazer terapia, porque ajuda demais. Porque lá na assim, quando a gente é cristão, a gente pensa assim, ah, tudo é espiritual. E na verdade, lógico, tudo começa no reino espiritual, mas existe as coisas mentais, as coisas emocionais, tudo está envolvido no reino espiritual, sim, amém. Mas isso, existe, tudo tem uma conexão, né? Tem o nosso corpo físico, tem a nossa mente, enfim, tem, como eu falei, as emoções. emoções. Então, tem que saber separar também essas coisas, né? Tanto, por exemplo, aconteceu alguma coisa, é o diabo. Às vezes não é, às vezes foi um trauma que veio da infância, precisa de cura. Então, assim, isso aí é tema para uma outra live, Para porque uma é outra muito live, amplo, é. Mas, assim, é verdade. Fala da terapia, então. É só porque né? eu fui falar que eu concordo. A terapia, para mim, ela é vida. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu falo lá na igreja, gente, terapia é vida. Eu acho que todo mundo aqui tem que fazer terapia. Você chega na terapia com um pensamento e sai com outro. Você chega lá se sentindo bam, bam, bam. Quando você vê, você, poxa, gente, façam terapia, que terapia é ótimo, É, entendeu? Mas isso aí a gente volta depois para falar outro sobre tema, é. outro tema, entendeu? Sobre essa depressão profunda que eu tive que, né, foi dias terríveis da minha vida também, mas o Senhor também me deu a minha vitória, né? Porque não adianta só eu fazer a terapia se eu também não confiasse em Deus. Isso. Então, Tem que ter. tudo isso, É um conjunto, né? tudo É. isso foi me dando. Então, hoje mesmo, o aceitar do câncer. Gente, se eu não tivesse feito terapia lá atrás, eu não sei como que eu teria reagido antes, hoje. Entendeu? Então, assim, Entendi. tudo. Hoje eu entendo, pastora, que tudo foi um processo, sabe? Na minha vida. Tudo foi Como um se fosse uma processo que preparação, né? Deus foi me preparando ali, sabe? E o fato de eu aceitar, de eu entender, né, em uma boa. Claro que tem dia que bate aquela dúvida, mas Normal. assim, eu falo, ah, eu sirvo um Deus tão poderoso, eu sirvo um Deus tão grandão, e eu ainda fico pensando assim. Então, é muito bom, É, gente. Servir a Jesus. a fé é algo assim, é inabalável, é. Mas lógico que, por exemplo, eu fiquei 8 anos esperando para engravidar. Vocês acham que não teve nem um dia que eu fiquei baqueada? Meu Deus, né? Será que vai mesmo? Será que aquele profeta falou a verdade? Será que realmente Deus falou no meu coração? Era um Isso. dia, é aquele dia que vem aquela seta do inimigo e às vezes a gente tá um pouco mais, né, fraco, desanimado, então a gente vai deixando aquilo entrar, depois a gente se lembra, não. É o que eu sempre falo aqui, eu já falei em outras lives aqui de posicionadas, é a voz que a gente escolhe ouvir, né? Porque Isso. várias vozes a gente ouve durante a nossa vida. Por exemplo, eu ouço a voz do meu eu, né? A voz das pessoas que estão ao meu redor, que querem o meu bem, das pessoas que estão ao meu redor que não querem o meu bem. Então, assim, tem das pessoas que estão ao meu redor que querem me ver parada. Então, assim, o inimigo.
tem a voz do Espírito Santo. Então a gente escolhe, a gente tem. Essas vozes todas estão o tempo todo aqui. Você está ouvindo o tempo todo, de todo lado. Só que a gente tem que filtrar, né? Isso. Filtrar o que realmente aqui vai me edificar, o que realmente eu preciso reter no meu coração, né? E é isso, é sobre isso. Então, diante do que você retém, você consegue se posicionar. Então, é Isso. lógico que tem um dia específico que você não tá tão forte assim, ninguém tá, né? Tem um dia específico que a gente deixa aquela voz daquela pessoa invejosa entrar e você fala, ai meu Deus, será que isso é para mim mesmo? Aí você fala, tá repreendido, a pessoa não vai para lugar nenhum e quer que eu não vá também. Então, assim, a gente, entendeu? A gente precisa refletir e entender que voz que a gente está dando realmente ouvidos. Quando a gente consegue ouvir o Senhor, a gente flui. Acaba dando tudo certo quando nós escutamos a voz do Senhor, né? E que também, uma outra passagem, pastora, que me chamou muita atenção sobre esse tema, né? Sobre posicionada, foi daquela mulher que estava com uma filha endemoniada, né? Amo, Teve um amo momento essa. que ela, né, que ela foi humilhada, teve um momento que ela orou e teve um momento também que ela teve que se posicionar. Eu, Verdade, eu para mim, ali foi um momento de posicionamento dela. verdade. Mesmo ela andando ali com aquela filha endemoniada, mas ela se posicionou. E quando ela se posicionou e adorou, também ela se posicionou e adorou. Amém. Não é de, Verdade. porque muitas das vezes eu vou me posicionar, mas eu vou me posicionar e vou ficar calada. Não, Isso. a mulher ela se posicionou e adorou. Amém. Quando ela adorou, a cura da filha dela veio. Então, assim, Verdade. é tanto que eu estava hoje procurando, né? E falei, meu Deus, essa mulher não tem nome. Essa mulher não vai ter nome, né? E como é que fica assim, Senhor? Mulher E cananeia. mas a mulher cananeia É. é uma mulher cananeia sem É, nome. Como é que tipo, vai quem ficar? é? É uma mulher cananeia, mas e essa mulher cananeia não tem nome? A filha dela não tinha nome, né? Pra E você ver. ela só fez o quê? Se posicionou diante de Um Deus grande e exemplo, né? um grande exemplo. E a filha dela Porque foi curada. curada. Eu falei até sobre ela na live passada, na semana passada, a gente fez uma live, só que a live foi na terça. Essa live de Mulheres Posicionadas, geralmente eu faço toda segunda, mas na semana passada foi na terça. E eu falei sobre essa mulher rapidinho, quem, né, na Uhum. verdade, outra, uma missionária, uma pastora que ministrou, missionária, mas eu falei um pouco sobre essa mulher no sentido de desse posicionamento, né, que assim, ela nem era serva de Deus, como muitos, os discípulos eram servos e não tinham a fé que ela tinha, não tinha esse posicionamento que ela tinha. Então, assim, não é. Eu sempre falo aqui, né? Lá na igreja eu falo muito isso, gente, estar dentro de uma igreja não faz de você um servo de Deus de verdade. Isso. É duro, né? Meu marido nem gosta que eu falo isso, mas assim, não faz da gente um servo de Deus, porque assim, tem gente que tá fora que tem mais fé do que quem tá dentro. Então assim, eu não estou falando que é ruim, não. A igreja tem que estar, congregai-vos. A Bíblia manda a gente estar em união, em concordância, mas você tem que estar dentro e ter um posicionamento de pessoa que serve a Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa que adora, uma pessoa que está ali para entregar o seu melhor para o Senhor. Então é nesse sentido, né? A mulher cananeia, você falou, foi um ótimo exemplo. Ela nem era serva, ela nem entendia o que os discípulos entendiam. E quando ela chegou, ninguém entendeu que aquela mulher realmente, né, estava se posicionando no No milagre, né? milagre. No milagre, na humilhação, e Deus fez na vida dela, né? É E extraordinário é o que essa nós palavra. precisamos fazer muitas das vezes, né? É nos posicionar, nos humilhar, adorar o Senhor da forma que Ele quer para o nosso milagre, né? Eu escuto pregadores falando: Jesus está gerando o seu milagre. O seu milagre está sendo gerado. Mas o meu milagre está sendo gerado. Mas se eu não me posicionar para o meu milagre? O milagre está sendo gerado no reino espiritual, mas se a gente não se coloca na Na posição, né, no posição lugar que tem que ficar, que do tem que jeito que tem que ficar, ficar, o não tem milagre jeito. ele vai ficar sendo, Gerado preparado, e ficar lá. mas ele não vai chegar. Então, o que nós precisamos é nos posicionar. Ser Sim, mulheres posicionadas, homens
posicionados diante do Senhor. É o que nós precisamos fazer e ser dia após dia, que Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Então, assim, pastor, eu sei que vai ter outras lives aqui de A gente já tem que encerrar o tempo aqui. Então, assim, eu quero orar, não sei se eu posso orar. Eu ia pedir para você orar, mas deixa eu falar uma coisa antes aqui. A gente tem várias pessoas, né, que entraram aqui. Não dá para falar o nome de todo mundo, gente, que hoje entrou muita gente, mas assim, todos vocês que entraram, eu tenho certeza que essa palavra edificou. Só para avisar, né? Essa live vai ficar gravada, então assim, compartilhem com outras pessoas para que elas possam assistir. Às vezes não conseguiu ver ao vivo, vai ver depois, né? E o senhor ele vai falar. Às vezes alguém está passando por essa situação. A gente tem que ser esse instrumento aí de um missionário de Deus, né? Ser esse instrumento aí na vida de outras pessoas. Então, pode orar, fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém? Depois a gente encerra. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, eu quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, Pai, de poder estar entrando, Senhor, no lar dessas pessoas que estão assistindo essa live, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que através dessa palavra, Senhor, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo impactadas, vidas estão sendo curadas, vidas estão se posicionando diante do Senhor agora, Pai. Eu não sei, Pai, qual é o tipo de posicionamento, Pai, que eles precisam ou elas precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu não sei qual é o tipo de milagre, Senhor, que elas precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que nos conhece, o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações, ó Pai. Então, neste momento, o Senhor veio te pedir, Pai, vai de encontro a cada lar neste momento, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer, que a pastora não pode fazer, que eu não posso fazer, que a medicina não pode fazer, só o Senhor pode fazer. Pai, existem coisas que nem advogado o Senhor pode fazer. Advogado não tem solução, juiz não tem solução, mas o Senhor tem a solução, Pai. Então, que neste momento, Pai, o Senhor entra agora, Senhor, nas causas impossíveis, Pai. E traz agora a existência, Pai, traz a existência aquilo que pessoas acham que não vai acontecer mais, que já está, parece que já está anulado pelo o governo, já está anulado pela justiça, por tudo, Pai. Traz existência, Pai. Eu venho te pedir, traz existência aquilo que não existe mais, Senhor. Traz existência, Senhor, dentro desta casa, Senhor. Traz existência para esta família, para aquela família que está desiludida, que está desenganada. Traz a existência, traz a cura, traz o milagre, traz o posicionamento, Pai, diante do Senhor agora. Deus traz um posicionamento, mas um posicionamento de fé, um posicionamento verdadeiro, um posicionamento onde nós viemos entender, Pai, que só o Senhor faz em prol das nossas vidas, Pai. Muitas das vezes nós acreditamos no homem, mas o homem ele é falho, Senhor. Só o Senhor, Pai amado, é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais em prol das nossas vidas. Então faz. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Alcança, Pai, vida, Senhor, através desta live, Senhor. Que vidas venham sair edificadas, que vidas venham sair transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Não sou eu, Senhor, não é missionária Doriane, não é pastora Cristiane, Senhor, não, Pai, mas é o Senhor, Pai, que está fazendo. Esse projeto foi gerado pelo Senhor, esse projeto é seu, Pai. Então eu sei que esse projeto é do Senhor, e eu sei que grandes coisas tem o Senhor para fazer através da vida da tua filha. Muitas das vezes ela fala, Deus, mas será que eu vou dar conta? Mas o Senhor que fez a promessa é fiel para cumprir. Então Deus traz à existência, Pai, todas as promessas a qual o Senhor fez a tua filha, a qual o Senhor fez a tua serva, ao teu servo, Pai. O Senhor fez uma promessa grande, Senhor. Não foi uma promessa pequena, foi uma promessa grande. E muitas
vezes a gente vê o tempo passar, vê coisas acontecendo e cadê aquela promessa que o Senhor nos fez? E o Senhor manda te dizer, pastora, que tudo que ele te prometeu vai acontecer. Há um tempo novo, há um tempo de colheita, há um tempo que Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês. Deus vai fazer algo extraordinário. Decantarai, xaramanai, uitarai. Deus manda te dizer assim, pastora, recebe. Recebe algo novo do Senhor. Recebe algo novo. Deus está renovando o ministério de vocês. Deus está renovando o ministério de vocês. Que todas as palavras negativas, que todas as palavras de maldição, toda oração ao contrário, está batendo retirada em nome de Jesus. E comece a contemplar algo novo do Senhor no ministério. Aleluia! Porque Deus está fazendo algo novo no ministério de vocês. Em nome de Deus possa estar abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Amém. Amém. Meu Deus. Amém. 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 Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus é tremendo. Deus... A gente tem que encerrar que vai acabar e vai cair aqui o negócio no meio. Amém. Mas foi incrível. Obrigada. Deus abençoe pela sua disposição, mesmo assim, né? Na sua limitação, que você falou que ficou orando durante todo esse final de semana. Mas o Senhor honra isso aí, né? Amém. Tenho certeza que vai ter muitas pedrinhas aí na sua coroa. Muita gente que está assistindo e que vai ser transformado. Está sendo, né? E vai ser ainda que vai assistir. E Deus é bom. Amém. Viu? Obrigada. A gente volta a se falar, a gente volta a fazer live aqui. Que Deus te abençoe, que, né, faça a obra completa aí. Eu quero ouvir, né, o testemunho. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito também aí na sua vida e família. Manda um abraço, pastor, para as meninas, viu? Vocês que estão assistindo a gente, Deus abençoe grandemente. Amém. Olha, vai ficar gravado lá no Instagram. Não esquece. Aí segue também a gente lá, ó. Arroba o quê? Dori. Como é o seu? Doriane Reis. Arroba Doriane Reis. O meu é arroba pastora Cristiane Venturotti. Segue lá também, viu? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Vamos encerrar. Beijo. Tchau. Tchau.